Aqui é como se fosse o alternador. Eu vou pôr uma foto. Eu fiz um desenho aqui só para entender. Aqui é como se fosse a correia, aqui é o virabrequim do motor, como se tivesse só ele e o motor. Mas o carro tem a correia, passa pelo ar condicionado, tem uns carros que passam pela bomba d'água, tem várias coisas. E a correia gira o alternador. A partir do momento que o motor de partida deu partida, funcionou o carro, o que acontece? O alternador vai mandar a carga para a bateria. Por quê? Ele tem que manter a bateria. E como funciona o alternador? A partir do momento que está girando, ele gera um campo eletromagnético lá dentro, conforme ele está girando, que vai gerar uma corrente. Vai criar uma energia. O que acontece? Como faz para ele funcionar no carro? Ele tem que ter um positivo, que vem lá da bateria, tem que ter o negativo, que é preso também pelos parafusos dele, já dá negativo no terra do motor. E ele tem a maioria tem o fio da lâmpada, tem outras coisas, e tem uns que tem só o fio da lâmpada. Pode ter o fio do contagiro, pode ter o fio da central, pode ter um fio de pulso PWM para central. Porque tem alguns alternadores que é comandado pela central. O alternador básico, o que faz ele carregar? Ele tem que ter o fio da lâmpada. Lá no seu painel tem a lampadinha da bateria. Toda vez que você liga a chave, tem que acender a luz da bateria. Por quê? Se essa luz não acender, ele não vai carregar. Porque essa luz excita o campo do alternador para ele poder carregar. Lá na lâmpada do painel vai um positivo e o outro fio é o fio que vai lá no alternador. Quando você liga a chave, ele está mandando negativo, porque ele está usando o aterramento do alternador, que passa pela placa. O que acontece? Aí a hora que você funciona o carro, que o alternador carrega, aqui vem positivo. O que vai acontecer? Vai apagar a luz lá do painel. Isso está indicando que ele está carregando. Se a luz continuar acesa, quando você está andando ou com o carro em funcionamento, quer dizer, ou o alternador não está carregando, ou quebrou a correia. Então, se você está andando com o seu carro, acendeu a luz da bateria, abre o capô, vai lá olhar, por quê? Provavelmente quebrou a correia ou o alternador parou de carregar. O que acontece se o alternador parar de carregar? Só a bateria vai zerar. O carro vai estar utilizando energia, mas não vai ter nada para repor. Então, a bateria vai descarregar. Você vai andar até descarregar. Então, para que serve o alternador? Para manter a bateria e manter todas as coisas funcionando. A corrente entra aqui, passa por ele e sai carregando a bateria pelo negativo. E quais são as peças do alternador? A polia, tem o estator, tem a placa de diodo, tem o rotor, tem o regulador de extensão, que é mais conhecido como regulador de voltagem, mas voltagem é uma palavra que não existe. Todo mundo fala, mas não existe. É regulador de tensão. Por que o pessoal fala regulador de voltagem? Porque o volts vem do inglês e ele não tem tradução para o português. Então, em português é tensão. Voltagem não existe, essa palavra não existe. Todo mundo utiliza, mas não existe. Então, quando for falar, é regulador de tensão. E tem os rolamentos, porque está girando lá, tem alguma coisa para ir no rotor, para ele poder girar. É os rolamentos. Qual que é a função de cada coisa? A polia é especialmente para poder girar ele, que é presa no rotor. Eu vou colocando fotos aí para vocês entenderem. O estator. O estator é onde forma o campo. Quando o rotor gira, forma um campo eletromagnético. Ele passa para a placa de diodo, essa corrente que é gerada. O que acontece? O rotor, ele pega quando ele começa a girar, ele pega essa corrente, passa para a placa de diodo. A
placa de diodo retifica essa corrente. O regulador vai regular entre 13 volts a 14,8, que é a tensão praticamente máxima que os componentes do carro aguentam. Passou disso aqui, o alternador já está carregando demais. Quando dá defeito no regulador, o alternador começa a carregar muito. Aí o que a gente faz? Desmonta o alternador, testa tudo e troca o regulador. A placa de diodo, qual é a função dela? Como na primeira aula eu mostrei para vocês, ele trabalha com uma tensão de corrente contínua, o carro, que é a bateria. Quando é gerada a corrente no alternador, é gerada em corrente alternada. O que a placa de diodo faz? Ela retifica essa corrente. Vou fazer um desenho aqui. O que a placa de diodo faz? Ele gera uma corrente, ela seguir esse sentido e muda ela. O que ela vai fazer? Em vez de ser corrente contínua, em vez de ser corrente alternada, agora a corrente vai ser contínua. Vai ser aqui, ó. Não vai ser mais assim. Por quê? O carro não utiliza essa corrente. Quando o alternador está girando, ele tem o Hertz. Ele gera uma corrente alternada em Hertz, como se fosse a corrente da sua casa. Só que, como o veículo não utiliza, a placa de diodo retifica e muda ela. Muda ela para contínua, corrente contínua. Aí o regulador de voltagem pega essa corrente contínua e põe ela para 14 volts, que é utilizada no carro. Geralmente o alternador carrega 14, 14,5. Se tiver menos que isso, já está abaixo. Está carregando, mas está abaixo. Mas ele cria uma corrente de 127, que é utilizada na sua casa. Só que como o carro não usa, o alternador transforma ela em 12 volts para poder manter a bateria. Aí ele carrega 14 e consegue manter a bateria. Beleza, pessoal? Se puder aí, se inscreve no canal, deixa um like, compartilha com o pessoal. Toda semana tem vídeo aí pra vocês. Isso aí foi a aula de alternador. Valeu!